Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Roberta Cirne e vamos dar continuidade à leitura do capítulo 2 da parte 2 do livro Sombras do Recife. Os outros vídeos estão aqui no canal, né? Ou divididos nas séries do IGTV ou no YouTube, que eu estou upando nas duas plataformas. Então, o capítulo, ele tá muito extenso, eu vou ter que dividir em 4 partes, tá? É muito importante porque esse capítulo, ele fala exatamente sobre o que é mais importante de saber no livro, então por isso eu dividi para poder ler com mais calma. Então vamos lá, continuar de onde a gente estava. O Cristiano tinha acabado de sair da Casa Vermelha, né? E com um amigo dele, José, né? Então, o mais atraente em Cristiano, mais até que a sua habilidade amorosa, era a aura emanada por ele, tão lindo e jovem com sua pose aristocrática. Ar sonhador na face, cabelos dourados e olhos de um verde sem par. No agreste, onde a tez queimada do sol era algo comum a todos, o rapaz destoava, como se o próprio astro-rei tivesse encarnado em uma figura humana luminosa. Sempre era gentil e solícito e gostava de ajudar. Fora coroinha da capela desde seus 9 anos e ainda auxiliava o padre nas tarefas necessárias. A mãe o educara para ser o melhor e dar o melhor de si. Ela percebera ao longo dos anos como o filho era brilhante, inteligente e encantador. No entanto, um contraponto obscuro, Cristiano era parecido com Hefesto, o pai, em todos os sentidos físicos. Este era seu mal secreto, a mágoa profunda no coração de Aurora. Mas também havia ali no rapaz a bondade, virtude herdada dela. Para Aurora, Hefesto fora como uma luz tão forte que a cegara quase por completo. Ela temia o filho, descobrindo a verdade sobre seu pai, e que, perdendo o chão, o rapaz também perdesse a alma no processo. A Aurora sempre fora frágil de saúde e sabia, não viveria muito. Tinha a urgência de deixar as coisas em ordem para o caso de algo acontecer. Temendo por sua saúde, foi ter com Iraci no assentamento indígena. Lá, descobriu seu problema pulmonar. Entrou na aldeia um pouco receosa, não pela falta de costume, mas nunca antes fora lá para resolver algo tão essencial, de foro tão íntimo. Iraci a recebeu na porta de sua casa modesta de barro. Pode entrar, senhora de Alencar. A indígena puxou uma cadeira rústica para a mulher. Sente-se. Na ausência de curandeiros, Iraci ajudava como podia. Algumas vezes auxiliava no consultório do médico modesto na vila, mas ali o que ela poderia fazer era auscultar a respiração de Aurora. Ao colocar o ouvido no peito descompassado da mãe de Cristiano, Iraci percebeu o quão ruim estava a saúde da moça. Havia barulhos ocos, um gorgolejar estranho nos pulmões. Senhora de Alencar, eu lamento muito. A índia idosa estava consternada. Nada posso fazer, a senhora deve ir ao doutor. Posso dar algumas beberagens, um lambedor de ervas, mas não tenho como curar a senhora. A Aurora já o sabia. Sua vida sempre pareceu caminhar para um desfecho trágico, de um jeito ou outro. Se não fora nas garras de Hefesto, naquele dia terrível da fuga de Recife, o seria bem nas da morte prematura. Não tenho como pagá-la, senhora Iraci, mas agradeço. Tomou a mão da idosa entre as suas. Preciso agora colocar minha casa em ordem. Iraci levantou com vivacidade a cabeça. Olhou a outra. É um peso demasiado para a senhora. O rapaz ainda desconhece sua origem? A Aurora devolveu o olhar perspicaz da índia mais velha. Meneou a cabeça em negativo. A senhora sabe tudo. Tudo mesmo. Como poderia não saber, senhora de Alencar? Trouxe esse menino ao mundo. Iraci pôs as mãos sobre as de Aurora. E conheço seu coração. A senhora jamais ficaria ao lado do pai dele, não é verdade? A Aurora estava muito envergonhada. Sentia-se uma pecadora, quase uma prostituta. Baixou a cabeça com as faces vermelhas. Não precisa se sentir assim, senhora. Iraci levantou-lhe o queixo. Nos olhos da idosa, a Aurora encontrou apenas compreensão. Sei muito bem quem é o pai do Cristiano. O tipo de monstro que ele é. Sair de perto dele foi o acertado. Iraci abraçou a Aurora Alencar. A mulher mais jovem estava com os dias contados na terra e precisava de fato organizar tudo para o filho não sofrer tanto. A doença cobrou seu preço muito rápido. Cristiano mal completara seus 16 anos quando a mãe começou a cansar mais fácil.
A figura de compleição frágil por fim sucumbiu ao mal alojado em seu peito. Mesmo o doutor seria inútil, não era algo curável, não para as tecnologias e medicinas de 1853. O que poderia ser feito era diminuir os devastadores sinais da doença, mantendo a Aurora em um relativo conforto. O garoto não podia acreditar em seu destino. De repente, sob seus jovens ombros, um peso demasiado grande foi colocado. Passou a se dedicar por completo a cuidar da mãe, a qual ainda tentava fazer algumas coisas na casa, mas se cansava com facilidade. Nestas horas ele assumia. Não havia mais tempo para brincadeiras e namoros. Ele ia ao assentamento para comprar remédios, chás e lambedores, e lá conversava bastante com Iraci. A idosa sabia ser tudo aquilo pesado demais para ombros tão jovens. Tentava consolá-lo, na medida do possível. Deus não nos dá nada que não possamos carregar, Cristiano. Ela falava, acariciando os cabelos cacheados do rapaz, com ternura. Cristiano, apesar da doença da mãe, continuava suas leituras e não deixava de escrever suas impressões no diário. Pela primeira vez estava sofrendo de verdade. Não a dor forjada dos novos românticos, mas a dor real de perder dia a dia seu ponto de referência, seu norte. Por outro lado, ele se tornou mais fechado ainda. Às vezes recebia as visitas de José Rodrigues e saía com o companheiro para espairecer um pouco, mas José não dimensionava os problemas do amigo. A mãe sempre prestara serviços de bordado e costura e vendia alguns doces, provendo assim as necessidades da casa. Acamada, ela não tinha mais renda e as despesas aumentaram bastante por conta da doença. Cristiano correu atrás de algum trabalho para cuidar das finanças. Com 16 anos, não sabia fazer muita coisa, mas os estudos o ajudaram. Começou então a trabalhar auxiliando o médico de Caruru, apenas para poder ter mais acesso a livros e tratamentos. Mas o médico, também pobre e sem recursos, pagava pouco e mal dava para segurar os gastos. Algumas vezes o próprio médico fora à casa do rapaz, mas assim como Iraci constatara, logo de início, diagnosticou que era algo incurável. Brancos não se misturavam muito com indígenas, então o rapaz não podia fazer muito mais além do já feito. Conseguiu uma moça do assentamento para cuidar da mãe, dar banhos, fazer companhia enquanto ele estava no trabalho. Ao voltar para casa, ele cuidava e muitas vezes adormecia sentado, apoiado na cama da mãe. Ainda o denominavam Jurupari ou Iurupari por suas costas. Isso o amargurava, fragilizado como estava. Criado no seio do catolicismo, já era bem arraigado o conceito de Jurupari sendo um demônio, o mal, as trevas. A amargura vinha justo do fato de, mesmo se esforçando tanto para ser uma pessoa boa, cuidando de sua mãe e trabalhando com dignidade, estar sempre sendo associado ao mal, sem ao menos saber o porquê. Certa vez conseguir extrair da mãe e talvez isso ser algo relativo ao seu falecido pai, mas muito por alto. Ela se tornara evasiva logo depois. De Iraci, por sua vez, ouvira que quando ele nasceu, ela sentiu a força do Deus legislador de forma fulminante, como se o poder de Jurupari estivesse ao redor naquele momento. Mas se era proveniente de um deus do mal, ele não queria essa força, jamais trocaria sua alma imortal por um poder advindo de algo maligno, supondo ser isso possível. Então Cristiano vivia sua árdua tarefa diária, cuidando da mãe e se policiando para ser sempre alguém melhor. O arroubo de desejo sentido pelas moças e prostitutas da cidade às vezes sublimava, outras vezes não. Sua natureza apaixonada ainda prevalecia por sobre a castidade forçada. E afinal, ele era apenas um adolescente em formação, com impulso sexual e carências amorosas como qualquer outro. Nestas horas ia com José à Casa Vermelha e lá se deixava levar pelas carícias das mulheres, uma fuga do seu dia a dia exaustivo. As moças da Casa de Tolerância eram atraentes, mas ele preferia continuar reservado. Não alimentava também nenhum namoro com as jovens caçadoras da região. Além do mais, a vida dura diária, manejando a medicina, os estudos autodidatas, cuidando da casa e da mãe, não lhe deixaram muito tempo para farras. Sempre buscando equilíbrio, sempre lutando contra a alcunha de demônio que carregava. 3 anos inteiros se passaram na rotina excruciante de lutar pela melhora de Aurora, vendo-a ficar cada vez mais fraca, etérea e distante do mundo dos vivos. Ele a alimentava como a um bebê, e mesmo o mais leve movimento a fazia perder o ar,
com dores terríveis. Cristiano sentia os dias de sua juventude escoando pelas frestas da janela cerrada do quarto da doente. Terminara os estudos desde os 15 anos, mas não possuía dinheiro para um curso superior. Às vezes, entre uma tarefa e outra, se pegava pensando no seu futuro, se ainda teria um. Para ele, a vida se resumia àquele quarto abafado, o respirar difícil da mãe, os cheiros de doença e morte. Mas Cristiano, assim como qualquer ser humano, não estava preparado para obter sua liberdade de repente. Pois é assim, de repente, que acontece. Um dia, alguns meses antes de seu aniversário de 20 anos, a mãe acordou muito pior. Filho, ela chamou, venha para perto de mim. Ele pressentia o fim. Estava ministrando um pouco de láudano para fazê-la dormir, mas as doses aumentavam cada vez mais. Naquele triste dia, a Aurora acordou por um fio, e ele sabia disso. A Aurora trouxe o Cristiano para perto de si, pois sua voz era quase um sussurro. Preciso falar contigo, meu filho, sobre o teu pai. Bom, a gente vai parar agora por conta justamente do tempo que, como esse trecho que eu vou ler depois, ele é muito longo, eu tive que dividir em 4 partes, porque para ler um pouco mais devagar, para mostrar um pouco melhor a história, né? Eu não quero sair correndo, atrapalhando assim as palavras, é meio difícil de fazer a leitura e ao mesmo tempo me concentrar, né? A gente entende que o personagem ele estava numa situação complicada para a idade dele, né? Mas também pensando que os homens nessa época eles evoluíam, eles amadureciam muito mais cedo. Era cobrado deles uma postura muito mais cedo, de postura de homem. Então por isso que Cristiano assumiu tudo. E ele também assumia as coisas da casa, ele sabia lavar louça, ele sabia fazer uma comida, ele conseguia se virar, ao contrário dos homens da época que ficavam mais dependentes das mulheres, né, de escravas e de pessoas agregadas do sexo feminino. O Cristiano, nesse momento, ele aprendeu a se virar, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, ele evoluiu, ele cresceu e ele percebeu que o sofrimento que era visto pelo romantismo não era um sofrimento muito legal, né? Não era uma coisa muito boa. Ele também teve essa consciência de que o sofrimento não é uma coisa bela, não é uma coisa tão poética como ele achava até então. Bom, gente, esse vídeo para por aqui. A gente dá continuidade no próximo, no capítulo 2, na parte 2, falando ainda da vida de Cristiano, de 1852 a 1856. Esse período dele de 4 anos foi um período fundamental para ele encaminhar-se na história, né? Digamos que esse é um ponto fixo na história que é muito importante. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Acompanhem a série completa no IG, no IG TV, no Instagram também. Eu vou estar fazendo algumas chamadas. E no YouTube também estou colocando. Então, isso é como se fosse uma rede integrada de vídeos para que as pessoas possam assistir eles nas plataformas que acharem melhor. Então, gente, um beijo. Se cuidem, olhem, protejam-se muito, não fiquem na rua, evitem aglomeração, usem máscara. Principalmente nesse momento a gente tem que usar máscara, a gente tem que higienizar muito bem as mãos, tem que higienizar as coisas que chegam da rua. E é isso, eu preciso que vocês fiquem bem, porque o retorno de vocês com vida e com qualidade de vida depois dessa quarentena é muito importante para mim também. E eu quero que vocês se sintam abraçados e sabendo que tem uma pessoa aqui que podem contar, que é uma amiga de vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima e fiquem bem.